Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Entediado? Talvez seja tarde da noite, mas você não consegue dormir. Está entediado, ou não consegue parar os milhares de pensamentos que correm pelo seu cérebro, ou talvez tenha tomado muito café, ou esteja um pouco bêbado. Seja como for, eu estive lá, meu amigo. Sei como é sentar lá e perceber que você realmente não está vivendo agora. Está apenas existindo. Certamente há algo que você pode fazer, não é mesmo? Mas não importa o que, nenhuma opção apresentada parece algo certo. Definitivamente, não é uma noite notável. Assistir TV ou jogar videogames parece ser uma tentação mental e você provavelmente esteve navegando na internet a noite toda e percebeu quão pouca satisfação está tendo disso também. Bem, boas notícias, porque tenho uma solução. Esta opção pode exigir que você coloque calças e caminhe para algum lugar, mas vale a pena, te garanto isso. Veja, há um prédio a nem mesmo um quarteirão de onde você mora. E a qualquer hora da noite você encontrará a entrada traseira desbloqueada. Durante o dia, o lugar é bloqueado por uma caçamba, mas por algum motivo, assim que a noite cai, a qualquer hora que cai em qualquer época do ano, você verá que a entrada traseira está aberta e aguardando por você. O que você está esperando? O Natal. Pegue suas calças. Coloque seus sapatos e levante este maldito traseiro daí. Não prometi que valeria a pena? Apenas uma coisa. Você deve seguir minhas instruções na carta. Isso é muito importante. Entendeu? Ok, ótimo. Você está pronto? Então vamos. O prédio está à frente. Está vendo? É um antigo complexo de escritórios que atualmente está desocupado. Não tenho certeza de quais empresas já passaram por aqui, mas, por enquanto, está vazio. Já faz anos e não me lembro de um momento em que havia um negócio real aberto lá. Sim, claro, tenho certeza de que a entrada traseira está desbloqueada. Não disse isso? Vamos dar uma volta até lá atrás. Não se preocupe, eu sei que as luzes estão apagadas. Não é assim que este edifício anuncia ao público em geral. Apenas alguns selecionados tentaram o que você está prestes a tentar. Pare de se preocupar, ok? Vai ficar tudo bem, desde que você siga minhas instruções. A entrada. Continue e tente a porta. Viu? Ela abre, assim como eu disse que abriria. Agora, vá para o primeiro elevador que ver. Como assim está muito escuro para ver? Apenas use sua lanterna. Você não trouxe uma lanterna? Não te disse. Ah não. Minha culpa. Bem, você já começou. Não pode mais voltar. Você não vai querer saber o que acontece se me ignorar e voltar agora. Você só precisará usar a luz da lua para continuar. Ok, o elevador está a 10 passos à frente e à direita. Este prédio tem 10 andares. Você vai ao 11º andar. O que você... Cala a boca, estou explicando. O que você precisa fazer é entrar no elevador e imediatamente pressionar e manter pressionado o botão para o 10º andar. Quando começar a piscar, solte-o imediatamente e toque o botão no 1º andar. Ufa! Você fez um bom trabalho lá. Agora o elevador está no 11º andar. Se você tivesse pressionado esses botões de forma diferente, poderia ter acabado em um andar diferente. E acredite em mim, você não quer isso. As portas do elevador abrem em um corredor que leva direto para um sinal de saída brilhantemente iluminado. Este não é o nosso caminho.
Se correr para essa saída, provavelmente nunca vai chegar lá. Se fizer isso, descobrirá que o sinal está mentindo. Em vez disso, você precisa virar para a esquerda e entrar na primeira porta que vir. Espere. Essa é realmente a primeira porta que você viu? Você estava prestes a entrar nela sem sequer perceber que não era a primeira porta que viu. Foi a segunda. A primeira porta que você viu foi aquela que seus olhos lançaram quando estava girando. É a segunda porta à esquerda, verdade, mas foi a primeira porta que você viu depois de eu dar as instruções. Entende o que eu quero dizer? Você deve seguir exatamente as minhas instruções que estão nessa carta. Essa é a última vez que aviso que você está escolhendo erroneamente. Preste muita atenção a partir de agora ou quem sabe o que pode acontecer. Entre pela porta e sente-se imediatamente. Bom trabalho. Você aparentemente entende agora. Faça o que eu digo, e apenas como eu digo, se espera passar por isso com sua sanidade ou vida intacta. Ignore esse suor frio no seu couro cabeludo e felicite-se por não ter fechado a porta, mas sim sentar-se imediatamente como mandei. A sala diante de você é preta. Mais preta do que qualquer coisa que já viu. Você não consegue ver suas mãos diante de seu rosto. Precisa sentar-se lá, perfeitamente imóvel, sem mover um músculo, até eu dizer que sim. Conte seus batimentos cardíacos. Quando chegar a 20, levante-se. 1 e 2. Lembre-se de contar batimentos cardíacos, não segundos. Certo. Você contou 20 e está de pé. Agora, anuncie a sala, aquilo que é mais escuro sempre está mais perto. Aquilo que está mais perto sempre está te observando. Aquilo que está te observando, sempre está mais longe. Você falou. Não hesitou depois de ficar de pé, não é? Você falou conforme eu ia lhe dizendo as palavras ou esperou até ouvir todas? Se esperou, você está prestes a sofrer. Ok, parece que estão satisfeitos. Essa é uma boa notícia. Pode prosseguir. Dê um passo em frente e depois vire à direita. Avance até chegar a uma porta. Abra, feche imediatamente e fique de costas para a sala. Este quarto será tão escuro quanto o primeiro. Pare de respirar. Mantenha o fôlego e não importa o quanto doa, não deixe sair. O que está nesta sala segue o som da respiração, e se ele ouvir algo, bem, não vou te dizer o que ele vai fazer, ou você vai liberar a respiração e correr. Continue mantendo o fôlego e conte outros 20 batimentos cardíacos. Agora, prender a respiração deve estar realmente machucando seus pulmões. Eu já entendi. Fique de frente para a porta, mas caminhe para trás até sua parte traseira pressionar contra a parede distante. Continue prendendo a respiração. Ande devagar. Oh, eu aposto que você simplesmente não aguenta mais, não é? Você simplesmente vai soltar a respiração. Não posso te parar. Tudo o que posso fazer é lembrá-lo de que você não está sozinho nesta sala, e respirar seria muito pior do que simplesmente segurar a respiração. Há a parede mais distante. Sem olhar, tateia uma maçaneta. Abra. Atravesse e feche-a. Agora você pode liberar o fôlego. Parece bem agora, não é? Você está a cerca de um quarto do caminho e ainda está vivo e ainda é o mesmo de quando saiu de casa. Está indo muito bem até agora. O quarto em que você está agora não está escuro, como os outros. É iluminado por uma pequena fogueira na extremidade mais distante. Uma figura amontoada está sentada junto a esse fogo. Não vire.
Pelo menos, não faça isso, até você ficar em pé e anunciar com uma voz clara: posso compartilhar do seu fogo por um momento? Agora aguarde. Conte seus batimentos cardíacos novamente. Se você chegar a 10 e não ouvir nada, prenda sua respiração novamente e corra de volta através da porta que você entrou sem olhar para trás. Certo? Foi um grunhido suave? Isso veio da figura? Seja cuidadoso. Pense muito sobre isso. Se você decidir que foi realmente um suave grunhido de ascensão, vire e vá até fogo e se agache. Ao caminhar, provavelmente percebeu que há 5 portas nesta sala, incluindo a que você encontrou. Adormeça no lado oposto do fogo em que a criatura está, mas certifique-se de aconchegar-se na mesma posição. Nunca olhe diretamente para ele. Não vai gostar do que vai ver. Agora pode fazer qualquer pergunta que você queira. Mas tem um problema. Se for a pergunta errada, você ficará preso nessa posição, enquanto ele pode se levantar e sair. A maioria das pessoas pergunta qual porta seguir. Bom, você está perguntando a ele qual porta seguir. E se você ouvir, ele irá dizer-lhe que é a porta direita mais próxima da que você veio. Não levante ainda. Considere o fato de que essa figura não é sua amiga. Não conhece você, e provavelmente não gosta muito de ti. Poderia ele ter mentido? Talvez você devesse pegar exatamente a porta oposta que ele sugeriu. Ou talvez essa criatura não possa mentir, e você deva ouvi-la. Não me pergunte. Eu realmente não sei. Uma dessas portas é a certa, mas nunca é a mesma porta. Você deve escolher se acredita nele ou não. Parece que você escolheu ouvi-lo. Vamos ver o que acontece. Uau! Parece que hoje é o seu dia de sorte. Você está indo muito bem até agora. Você se encontra em outro longo corredor. Este é mais longo e muito mais escuro. Há 2 portas no final. Se você caminhar diretamente para aquelas portas, será forçado a escolher uma, e nenhuma delas está marcada. Você consegue sentir essa presença, não consegue? Aquilo que está logo atrás de você. Você pode sentir sua respiração em seu pescoço. Pode sentir o quão perto está. Os pelos do pescoço se arrepiam. Ele vai segui-lo. Se você olhar ao redor, vai se arrepender. Não fale com ele. Não mostre que o sente de forma alguma. Apenas ande. Caminhe até ouvi-lo sussurrar. Se eu fosse você, eu daria atenção a esse sussurro. Não só o que está sendo dito como a porta de onde vem. Você o ouve agora, não é? Sim, apenas à direita, à direita. Você parou logo que o ouviu. Ainda está ouvindo. Você está indo tão bem. Sim, ainda está lá, e sim, você ainda precisa ignorá-lo. Volte para a porta da qual ouve e ande direto para ela. Coloque a mão na maçaneta. Agora, aqui é onde as coisas ficam complicadas. Do outro lado da porta é o que você está imaginando na sua cabeça quando segurou a maçaneta. Portanto, é de vital importância que você não pense no que mais teme. Sabe essa coisa que às vezes o mantém acordado à noite porque está certo de que, se você fechar os olhos, virá para você? Esse sentimento rastejante quando você acha que alguém está te observando? Essa ideia ou pensamento que seus pesadelos mais profundos tentam esconder de você? Estou te avisando, se está pensando sobre isso, pare. Não gire essa maçaneta até que você tenha esvaziado sua mente. Ainda está pensando nisso?
Está, não está? A presença atrás de você está se aproximando. Você tem 3 maneiras de sair disso. Você pode correr para as 2 portas no final e aceitar o que o destino lhe reserva além delas. Você pode deixar a presença atrás de você te pegar e fazer o que quer que seja, ou você pode parar de pensar sobre seu medo agora e abrir essa porta. Seja qual for sua escolha, você não está mais entediado. Eu te disse que valia a pena. O desejo de Amy. Quando Amy tinha 4 anos, eu ensinei a ela o jogo dos cílios. Você sabe qual? Aquele em que você encontra um cílio, fecha os olhos, faz um pedido, respira bem fundo e sopra ele ao vento. Se você tiver sorte, eu disse a ela, seu desejo se tornará realidade. Amy considerou por um momento e então disse que era um jogo estúpido. Eu ri e pedi a ela que não dissesse mais a palavra estúpido. Eu lembro de ser grato por ela não pensar que Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa eram estúpidos. Isso teria sido um problema. Próximo ao aniversário de 7 anos de Amy, ela ganhou um presente especial, um irmãozinho chamado Michael. Amy adorou Michael desde o instante que o viu. Ela sempre pedia para segurar ele, o que nós permitimos assim que tivemos a certeza de que ela seria gentil. Ela foi. Michael gostava de sua irmã, e se Dawn ou eu não conseguíamos fazer com que ele parasse de chorar, nós o colocávamos nos braços de Amy e ele instantaneamente ficava calmo. Não é necessário dizer que nós ficamos gratos. Quando Michael tinha 1 ano, ele desenvolveu uma febre alta. Nós corremos com ele para a sala de emergência onde eles conseguiram baixar sua temperatura, mas havia alguma coisa errada. Testes revelaram o pior cenário possível, leucemia. Ele tinha de começar o tratamento o quanto antes. Nós não contamos a Amy a história completa a respeito da doença de seu irmão, mas ela era capaz de perceber que era sério. Eu fiz o meu melhor para colocar no rosto uma expressão corajosa, assim Amy não ficaria tão triste. Funcionou por um tempinho. Mas alguns meses depois as emoções dela apanharam. Ela caiu numa tristeza que eu nunca tinha visto em sua jovem vida. Uma noite, no jantar, Amy começou a chorar. Michael acha que eu não amo mais ele. Ela me informou, enquanto lágrimas rolavam em seu rosto. Não era uma pergunta, ela estava certa disso. Eu me senti um péssimo pai. Preso no inferno do dia a dia de lidar com a doença do meu filho. Eu negligenciei a ajuda que Amy precisava para lidar com os sentimentos que ela vinha sendo forçada a suportar. Aos 39 anos, eu estava tendo sérios problemas para lidar com tudo aquilo. Eu não podia imaginar como era isso para alguém tão novo quanto Amy. Depois que ela foi para a cama, eu liguei para Dawn no hospital e nós pensamos em algo que pudesse ajudar. Nós decidimos que ela deveria visitar o irmão, para ver que os médicos e enfermeiras estavam fazendo o seu melhor para ajudá-lo a melhorar. Nós estávamos relutantes em levar ela ao hospital por causa da aparência de Michael, ele não parecia muito bem. Nós não sabíamos como ela iria lidar com a visão de seu irmão entubado e ligado a monitores. Mas nós também sabíamos que muito tempo havia se passado. Era importante para Amy ver seu irmão. Quando chegamos, ela só foi autorizada a olhar para Michael através do vidro. Para nossa surpresa, ela ficou animada. Ela acenou e falou com ele, mesmo sabendo que ele não pode ouvi-la, mas ela queria fazer o esforço. Eu a peguei sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Eu notei 2 cílios na bochecha de Amy. Esperando adicionar força ao seu renovado senso de positividade e não me importando se ela achava estúpido. Eu recolhi os cílios de sua bochecha e coloquei no meu polegar. Então pedi que ela fizesse um desejo,
meio que esperando que ela rolasse os olhos e voltasse novamente sua atenção a Michael. Para minha surpresa, ela sorriu novamente, fechou os olhos, pensou por um instante e então soprou o mais forte que podia. Então ela olhou para o irmão e sorriu. Eu não precisava perguntar qual tinha sido o desejo. Algumas semanas se passaram e o estado de Michael melhorou. Foi completamente inesperado e inexplicável, ele simplesmente começou a ficar melhor. Mas o alívio trazido pela melhora foi curto. Seu estado se deteriorou logo depois. Era o que Dal e eu sabíamos que ia acontecer, mas mesmo assim não estávamos preparados para aquilo. Nosso lindo filho faleceu no dia 3 de maio de 2015. Eu e Dawn estávamos devastados. Obviamente. Mas Amy estava inconsolável. Quando ela descobriu sobre a breve melhora do irmão, ela colocou na cabeça que ele continuaria melhorando. Ela se recusava a acreditar que tudo tinha mudado para pior. Então, quando nós explicamos a ela que ele havia falecido, tudo o que ela fez foi gritar. Ela gritou e chorou por dias. Depois de um mês, quando a realidade da vida sem Michael se fez presente, nós três fomos gradualmente retornando às nossas rotinas normais. Eu fiz de meu objetivo ser mais presente na vida de Amy. Eu não era ausente ou sequer distante, mas eu queria ser uma força de positividade na vida da minha filha. Depois de tal trauma, era o que ela precisava. Eu me assegurei que ela estava indo ao psicólogo da escola e eu agendei uma sessão de terapia familiar para a semana seguinte. Eu estava determinado a evitar que a tragédia familiar deixasse marcas mais profundas que o necessário em Amy. Na noite anterior à nossa sessão de terapia, muito depois que eu tinha caído no sono, eu acordei com Amy em pé ao lado da cama. Eu podia ouvir ela chorando. Eu perguntei se ela queria dormir conosco na cama pelo restante da noite, mas ela não respondeu. No meio de seus soluços, ela estava fazendo um som de sopro. Eu podia sentir a respiração dela no meu peito e rosto. O choro continuava. Você está bem, querida? Eu perguntei, procurando desajeitadamente pelo interruptor da velha lâmpada ao lado da cama. O choro e os barulhos de sopro se intensificaram. Finalmente encontrei o interruptor e liguei a lâmpada. Eu engasguei. O rosto de Amy estava encharcado de sangue. Ela me encarou com os olhos arregalados com uma combinação de terror e ódio. Ela estava com as mãos na boca e estava soprando. Assim que meus olhos se ajustaram à claridade, eu gritei para acordar Dawn e ela começou a gritar. Nas mãos de Amy havia 2 pedaços de pele com pelos eriçados neles. Ela continuou me encarando em meio aos soluços. Não encarando. Pânico floresceu no meu peito e eu tive dificuldade para respirar. Carne esfarrapada pingava sangue nos olhos de Amy enquanto ela soprava, em pânico, ar quente nas pálpebras amputadas na palma de sua mão. Os cílios balançavam no vento úmido. Eu continuei desejando que o Michael voltasse. Ela disse em meio aos soluços. Mas eu não sou boa nisso. Amigos para sempre. Por que você continua me procurando? Você não pode me encontrar se eu não quiser. Eu sou a noite. Mas mesmo assim, ainda estou aqui. Eu te vejo, tremendo enquanto anda pelo quarto. Você se contrai quando eu estou embaixo da sua cama, consegue me sentir. Você sente minha respiração na sua nuca? Minhas unhas na sua pele? Você encontra meus olhos no meio da escuridão? Sim, você sabe que eu estou aqui. Eu sempre estive. As coisas eram diferentes quando você era mais novo, seus pequenos olhos podiam realmente me enxergar. Você gritaria, apontaria em minha direção.
tentando se esconder atrás das barras do seu berço e continuaria a gritar até que sua mãe te tirasse de lá. Só quando ela ligava a luz e trazia claridade para seus patéticos olhos que eu sairia de sua vista. Isso não fazia muita diferença. Assim que ela saia, e ela sempre saia, eu voltava. Você aprendeu rápido que chorar e espernear não me faria sair, então você decidiu me ignorar. Fingir que eu não estava lá, mesmo quando meu cabelo gorduroso alcançava seu rosto, e minha respiração chegava em suas orelhas. Você continuava a me ignorar. Se tornou muito bom nisso. Eu tentei, claro, fazer você me notar. Pequenas coisas no começo, um sapato fora do lugar, brinquedos rolando pelo chão, uma janela aberta. Mas isso era fácil demais. Fácil demais de ser explicado. Você se lembra do fofinho? Aquele ser asqueroso que você gostava tanto? Aquele que sua mãe disse que havia fugido. Eu posso afirmar que ele não foi capaz de fugir para lugar algum quando eu acabei com ele. Você se lembra da Stacy? Aquela criança preciosa que dividia doces com você? Você sempre deu muita atenção a ela, nunca a ignorou. Eu a odiava, realmente uma pena aquele acidente. Que destino horrível uma pequena criança ser atacada por um cachorro raivoso. Como eu ri ao ouvir sua mãe dizer aquilo. Cachorro raivoso. Ela não ficou com nenhum resquício de pele no rosto, sabia? Eu fiquei muito animado, o gosto do sangue, os gritos alcançando a minha orelha. Acabei me deixando levar. E você continuou me ignorando. Você ficou mais fechado depois daquilo, começou a passar horas no computador, trancado no quarto. Era ótimo no começo, nós estávamos mais próximos do que nunca. Você ficava acordado até tarde, e eu ficava atrás de você, observando você pesquisar qual seria a melhor maneira de acabar com a sua vida imunda. Você chegou a tentar uma vez, mas a corda acabou se partindo. Consegue se lembrar? Bom, eu não podia deixar você simplesmente fazer aquilo tão facilmente. Não podia deixar você simplesmente fugir de mim. Eu decido quando você se vai, sua vida é minha e eu decido quando vou acabá-la. Nada mudou desde lá. Claro, você tem um trabalho, se mudou, mas eu o segui. Você ainda se senta na frente daquele monitor todas as noites, gastando seu tempo, pensando em coisas sem sentido para que possa deitar na cama exausto e dormir sem precisar pensar ou ver nada antes de cair no sono. Sem precisar ver quando eu resolvo me mover no seu quarto, quando você percebe meu olhar e sente um arrepio. Eu adoro esses momentos, você me esqueceu e mesmo assim eu ainda estou aqui. Você acende a luzes, nos seus momentos mais corajosos, resolvendo me encontrar. Mas quando você desfaz a escuridão, eu vou junto. Eu sou a escuridão, eu sou a escuridão da sua alma. Eu nunca vou partir, pelo menos não sozinho. Qualquer noite dessas você vai me ver, eu e toda a minha horrível e majestosa imagem, mas eu serei a última coisa que você vai enxergar. Crianças. Nunca gostei de crianças. Nunca soube por qual motivo, já as vejo tantas vezes. Decidi pensar sobre isso por enquanto. Acho que a razão disso deve estar na inocência delas. Não que eu tenha inveja da inocência delas, eu tenho pena delas por isso. Crianças são cheias de potencial. Elas podem crescer e se tornar o que quiserem, até que estabeleçam suas vidas, e a sociedade esmague seus espíritos. Seus sonhos se rompam, e suas esperanças se partam em pedaços. Quando bem jovens, são encorajados a serem individuais, únicos, marchando nas batidas do seu próprio tambor. Então envelhecem, são instruídos ao trabalho em equipe ou basicamente,
a serem mais uma engrenagem na sociedade. E aqueles que não se submetem a isso, são deixados para trás, afastados por não tentarem subverter seu próprio eu. São esses que acabam encontrando mais cedo do que o esperado. Eu diria que seria mais fácil se os mais velhos estivessem preparados para esse tipo de coisa, e não alimentassem falsas ilusões. Mas não posso evitar isso. Acho que se utilizam dessas mentiras para não desistirem tão facilmente. Quando olho para as crianças, vejo desapontamento e angústia. Obviamente que não os vejo naquele exato momento. Mas os vejo no momento em que reagem quando o protocolo social determina que abandonem suas próprias identidades. Agora, eu entendo que as vidas das pessoas nunca seguem o caminho que esperavam. Isso não me incomoda, de fato, nesse ponto eu sinto que isso já deveria ter sido previsto. Apenas penso que não deveriam ser deixados com essas ilusões sobre destino. É estranho que alguém como eu pudesse ter pena de tão pequenas criaturas, mas suponho que eu tenha um fraco pelos cegos e frágeis. Quando as pessoas me veem, sempre me enxergam como depressão e melancolia. Acham que eu não gosto do meu emprego, e que eu preferiria seguir por um caminho diferente. Eles estão certos, estou sempre mal-humorado, mas não por causa do meu trabalho. Na verdade é pelo que sinto quando encontro com as pessoas durante o meu trabalho. Apenas vejo desapontamento em seus olhos, e não há muito que eu possa fazer por eles. Já tentei consolá-los, aliviando o desapontamento pelo caminho que escolheram, mas isso nunca parece funcionar. Vejo as crianças tornarem-se adultos, quando se tornam depressivas e quebradas. Quando me encontram, sempre tem pouco a dizer. É sempre, ainda preciso fazer algo ou não estou preparado. É difícil quando olho em seus olhos e eles falam, Azrael, posso ter um pouco mais de tempo? Isso me faz derramar uma ou duas lágrimas, suspirar e abaixar a minha foice. Não importa o quanto eu tenha pena deles, vendo suas vidas se acabarem incompletas, sempre tenho que dizer. Não. Toque, toque. Começou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu estava na escola, estava no meio de uma lição de leitura, e eu precisava fazer xixi, droga. Naquela idade, na verdade, um número considerável de crianças ainda molhavam as calças, e sempre fiquei paranoico em me envergonhar em público assim. Levantei minha mão e disse à senhora Zeb que eu precisava usar o banheiro. Após o discurso habitual sobre como eu deveria ter ido no intervalo, ela me deu a chave para o banheiro de acesso desativado, como era o mais próximo da minha sala de aula. Estava no meio do 5º período, e os corredores estavam vazios e pareciam enormes para mim, e eu era baixinho e magrelo naquela época. Às vezes eu tinha problemas com portas, especialmente para abri-las, perdi 1 minuto ou 2 tentando abrir a maldita porta. De qualquer forma, assim que eu sentei na privada, escutei uma batida na porta. Tem gente. Respondi, irritado com a perturbação. Uma pausa, então a batida voltou. Estava mais rápida agora, mais determinada. Espere 1 minuto. A batida diminuiu, e uma voz respondeu. Deixe-me entrar. Eu preciso entrar. O tom da voz era claro e conciso, um adulto que eu não reconhecia. Eu podia ter 6 anos, mas eu também tinha uma boa noção da etiqueta de um banheiro. Principalmente de que você não deixa entrar mais de uma pessoa em uma área pouco maior que um armário. Vá embora. A batida se intensificou novamente, como se fosse uma batida de tambor frenética, a poucos metros de mim e fora de vista. Ouvi a voz gritando algo, cada vez mais e mais desesperada. Me deixe entrar. Só abra a porta, por favor. Eu estava aterrorizado, nesse ponto.
As batidas e os gritos estavam tão altos, e ninguém ainda tinha vindo investigar. Eventualmente, minha professora veio me procurar, zangada porque eu estava fora há quase meia hora. Quando eu me recusei a abrir a porta para deixá-la entrar, ela pegou a chave reserva da recepcionista e então me levou até a sala do diretor e chamou meus pais. Eu fui suspenso pelo resto da semana. Nunca disse a ninguém o que tinha acontecido. Algumas semanas antes do meu próximo encontro com este fenômeno, eu tinha acabado de comemorar meu 7º aniversário, e minha família estava fazendo um churrasco em minha honra. Era um glorioso dia ensolarado, mas assim que tínhamos arrumado tudo no quintal atrás de casa, o carvão se recusou a acender. Meu pai me pediu para pegar um maçarico portátil no galpão do jardim da frente. Era bastante apertado lá dentro, e eu não caberia por todo o caminho, então eu apenas entrei e fiquei na ponta dos pés para alcançar o objeto. A porta fechou. Assim que eu me afastei, uma batida frenética começou do outro lado da porta. Abra! Eu preciso passar! Esta voz não era a que eu tinha ouvido um mês atrás, era mais profunda, mais preocupada e irritada. Eu não disse nada e me apressei. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas aquilo me assustou. Quando me afastei, veio um golpe final, como se um punho estivesse socando a madeira, e ouvi sua voz novamente. Seu pequeno bastardo. Vou arrancar seus dentes de merda. Me deixe passar. Corri de volta para minha festa e passei o resto do dia olha por cima do ombro. Como você já deve ter adivinhado, havia muitas dessas vozes. Eu contei pelo menos 30, no total. Todo mês eu costumava ouvi-las, implorando para passarem pelas portas. Quase sempre era imediatamente após eu fechar a porta atrás de mim, como se essas estranhas entidades estivessem me seguindo. Eu nunca contei a ninguém, mas para ser honesto, eu meio que me acostumei. Isso sempre me fazia pular, e algumas das vozes me gelavam a espinha, mas eu sabia que estava salvo desde que eu não abrisse a porta. Algumas das vozes eu não só me acostumei, como as nomeei. Havia uma que sempre aparecia na minha porta da frente, em casa. Nós temos vidro fosco, e eu pude ver uma silhueta de um homem de tamanho médio, usando um boné ou algo do tipo. Ele nunca falava, mas ocasionalmente empurrava envelopes contendo pedaços de papel em branco pela caixa de correio. Eu o chamava de carteiro. Ele era um dos mais perturbadores. Se eu tentasse falar com ele, ele olharia em volta bruscamente e começaria a bater. Em geral, deixei o carteiro em paz. 20 anos depois, e eu me mantinha tão normal quanto possível. Eu tenho muitos amigos e até um relacionamento meio conturbado com uma menina que conhecia no passado. Nada mal para um cara que acorda no meio da noite e escuta atentamente os barulhos que você não consegue ouvir do outro lado da porta. Sim, meus amigos acham que eu sou esquisito, mas toleram. Todos são ótimos. Eu vou sentir falta deles. Sabe, as coisas começaram a ficar estranhas. Bem, mais estranhas que o habitual, suponho. 3 semanas atrás, eu acordei, suando e chorando, embora que não soubesse o porquê. Meu sonho tinha sido, até onde eu me lembro, bastante normal, quando uma sombra enorme havia caído abruptamente sobre tudo. Literalmente, no segundo em que abri meus olhos, veio a batida na porta do meu quarto. Não uma batida normal. Era uma batida realmente frenética. Quem está aí? Gritei. P, por favor. Nos ajude. Respondeu. Eu fiquei surpreso. Era a voz sádica e irritada que lembro do galpão do meu pai no meu 7º aniversário, mas parecia genuinamente sincera. Havia um tom doloroso também,
como se ele tivesse sido gravemente ferido. Na verdade, encontrei-me tirando os lençóis para me levantar, mas eu hesitei. Eu nunca tinha tentado abrir a porta. Suponho que, como uma criança, eu tinha uma pressão tão rígida na minha cabeça da ideia de que o que quer que estivesse além era má, era apenas senso comum. Para ser bastante honesto, eu fiquei muito perto de deixar a coisa entrar no meu quarto, aquela manhã. Eu aguentei, no final. Piorou. Apenas 2 dias depois, eu estava na minha loja de esquina. Apenas paguei por uma garrafa de leite e um jornal quando uma grande força bateu contra a porta da loja. Simultaneamente, uma voz começou a gritar, um longo e agudo grito de dor. Eu virei para encarar a porta, mas havia tantos folhetos espalhados sobre o vidro que eu só conseguia distinguir a forma de uma mulher do outro lado, batendo as mãos contra a janela. O vendedor olhou para mim, como se eu estivesse louco. No final, perguntei se ele tinha um banheiro que eu poderia usar, murmurei uma desculpa esfarrapada e me escondi lá por 10 minutos até o grito parar. Houve mais 4 incidentes entre isso e agora, uma mistura de gritos e lágrimas implorando. O carteiro também parou ontem. Ele bateu, educadamente, antes de deslizar sua carta habitual através da caixa de correio. Então outro. Então outro. Um total de 10 envelopes simples e castanhos. O carteiro esperou por alguns minutos, batendo de vez em quando, e então ele me deixou sozinho. Cada carta continha uma folha de papel A4. Mas alguém tinha pegado uma caneta preta e usado nas páginas, rabiscando e sombreando com tanto vigor que havia grandes lágrimas ao redor do centro. E as bordas estavam desgastadas. As coloquei de volta em seus envelopes e tentei tirá-las da minha mente. Mais cedo, a porta do meu quarto tremia violentamente. Não era um grito, nem um uivo, e nem um rugido que eu ouvi. Era apenas choro. Dezenas e dezenas de vozes, soluçando silenciosamente. Outro golpe atingiu minha porta. O gesso se despedaçou das paredes e caiu no tapete. Ainda sem súplicas ou negociações, apenas soluços. E estrondo. Saltei da cadeira. Um estrondo. Uma fina rachadura no canto do batente da porta. Meu telefone começou a tocar, e eu ouvi um forte golpe no vidro da janela, atrás das cortinas. Atendi o telefone, mas eram simplesmente vozes chorando, como se fosse um grito de terror e angústia. Desliguei, mas continuou tocando, então tirei a bateria. Empurrei a maioria dos meus móveis contra a porta e a janela. Se passaram 3 horas desde a última tentativa de entrada. A batida agressiva não havia diminuído. Nem o choro. Tenho certeza de que minha porta não aguentará muito mais. Quanto à minha barricada medíocre, poderia ser varrida em 2 minutos. Eu me encontro diante da possibilidade real de morte, então eu estou escrevendo esse tipo de memória, apenas no caso de algo acontecer. Um estrondo. O que eles querem? Um estrondo. Eles ainda querem me machucar? Um estrondo. Eles pareciam destemidos, até mesmo maliciosos. Um estrondo. Talvez eu devesse abrir a porta. Um estrondo. Talvez eu devesse deixá-los entrar. O silêncio tomou conta. Percebi que até o choro havia cessado. Durante 1 minuto inteiro, me sentei lá. Então me levantei e corri para a porta, ansioso para sair dessa situação claustrofóbica. Talvez eu vá lá fora, onde eu posso estar longe de qualquer porta, e da maldita batida. Puxei minha barricada e girei a maçaneta. Trancada. De joelhos, espiei pelo buraco da fechadura.
Através da porta do meu quarto não estava o corredor que eu me lembrava, mas outra sala, algum tipo de biblioteca ou sala de aula, eu acho. Parecia desocupado, exceto por uma criança, sentada e lendo, de costas para mim. Eu bati na porta. Agarrei, menino. Me deixe sair, ok? Ele olhou por cima do ombro. Sim, aqui. Você poderia abrir a porta, por favor? Eu não posso. Estou em detenção. Não devo falar com ninguém. Vá embora. Ele se virou novamente. Confuso e exasperado, comecei a me levantar. Um estrondo alto quebrou o silêncio mais uma vez. Eu percebi que parecia que um punho estava batendo contra o vidro. Minha janela. Eu ouvi novamente. Mas não era a batida frenética de alguém querendo entrar. Não era nem mesmo uma tentativa de invadir. O que quer que esteja além da cortina e do vidro sabia que eu estava lá dentro. Sabia que estava com medo. Na maneira mais predatória e sádica possível, queria que eu tivesse medo. Voltei para a porta e comecei a bater, freneticamente. Hey! Me deixe entrar, ok? Eu realmente preciso que você abra a porta,